Quem ama o Deus que conforta os abatidos? Aí, é isso aí. Aí essa eu acho que ele gostou, hein? Vamos ler juntos? Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos por fora, temores por dentro. Mas, ou melhor, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Até aí. Até aí. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo tão especial. Te louvamos, ó Pai, porque temos liberdade e estamos diante da Tua palavra, sabendo que ela é viva, que ela é poderosa, e pedimos que o Senhor a use e fale com ela aos nossos corações, ó Deus. Faça isso, Pai. Faça. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu não sei que momento da sua vida você está. Eu não sei se você está passando dias de muita alegria ou dias de tristeza. Eu não sei se você está passando por dias de fazer planos ou passando por dias de ansiedade, preocupação, né? Ou depressão, quem sabe? Falando em depressão, Deus tem colocado algo no meu coração. Você sabe que, pela misericórdia de Deus, nós vencemos a depressão, né? Eu olho assim, para como eu estou hoje, como estava uns dias atrás, eu vejo a vitória e as boas mãos do Senhor sobre a gente. E Deus colocou algo no meu coração, de um dia nós fazermos um culto para orarmos e buscarmos a Deus pela cura da ansiedade e pela cura da depressão. Né? Deus vai fazer isso aqui no nosso meio, porque eu sei. Porque a Bíblia fala, em Coríntios mesmo, uns dias atrás nós estávamos pregando, né? Porque ela diz que nós passamos por lutas para que, tendo a vitória, a gente possa consolar a outras. Então, as nossas lutas, quando elas são vencidas em Cristo, elas nos dão autoridade para ajudarmos os outros a vencerem suas lutas. É assim? Não é? Então, por isso nós vamos marcar esse dia aí, porque eu creio que Deus tem vitória sobre a ansiedade, vitória sobre a depressão. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? O apóstolo Paulo, ele diz que quando ele chegou à Macedônia, verso anterior, por favor. Quando ele chegou à Macedônia, diz que ele, olha, não tivemos nenhum descanso. Tudo indica que ele se refere àquele episódio registrado em Atos 19, quando ele chega ali em Filipos. Quando ele chega na cidade de Filipos. Vocês sabem ali que havia aquela profetisa, lembra aquela mulher que tinha aquela revelação? Aquela mulher que revelava, ele ia andando lá, falava, olha, esse aqui é o servo do Deus vivo, eles pregam o caminho do Senhor. Lembra, ele expulsou o demônio, aquela história toda. Ele acabou sendo preso, ele acabou sendo açoitado, agredido naquele lugar lá. E agora ele chega, depois daquela experiência, ele escreve para a igreja de Corinto. Foi depois de passar por essas experiências de prisão, de açoites, aquela coisa toda, que ele chega na cidade de Corinto. Ele escreve para Corinto, e ele fala assim, olha, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Você já passou por um momento assim? Ou está passando por um momento assim? Momento de ser atribulado, de estar preocupado, de não ter descanso, momento de você ser afligido. E às vezes quando a aflição vem, parece que ela não vem de um lado só, ela vem de muitos lados, né? O Netanyahu, é assim que se fala lá do Netanyahu, ele estava dizendo que Israel hoje está enfrentando sete frentes de batalhas.
Você sabe o que é isso para uma nação como Israel? 7 frentes de batalhas. Israel hoje está sendo alvo de crítica do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E o que mais me entristece, sobretudo, do governo brasileiro. Eu fiquei chocado essa semana, porque foi aberta uma concorrência para uma obra aqui no Brasil, e a concorrência foi ganha por Israel. E tecnologia eles têm para dar e vender. Mas, infelizmente, não aprovaram o contrato com Israel por uma questão ideológica. Ideológica, por não apoiarem a conduta de Israel. É impressionante, né? Um país que faz acordo manda dinheiro para a Venezuela e não recebe Israel para prestar um serviço. Por 7 frentes eles estão enfrentando. Isso é conflito, lutas por todos os lados. E muitas vezes isso acontece com a vida da gente. É por isso que eu sempre digo que má notícia, ela nunca vem sozinha. Má notícia, ela sempre vem acompanhada. A impressão que dá é que o diabo conhece as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E ele percebe quando nós estamos frágeis. Chega uma notícia, você se abala, isso te fragiliza. O diabo percebe que você está frágil, ele vem e lança outra seta contra você. Você fica mais frágil ainda. Ele vem com outra seta contra você. E é mais ou menos assim. Você fica preocupado porque sua filha está doente, e nesse momento de preocupação e de fragilidade, você recebe a notícia que ficou desempregado e perdeu o plano de saúde. E assim você vai vendo as más notícias se acumulando. Era mais ou menos isso que Paulo estava descrevendo. Fomos atribulados de toda forma. A gente passa por isso. Espero em Deus que você não esteja passando. Mas se você estiver passando por esse momento em que você vê esses conflitos vindo, esses ataques vindo, essas lutas chegando sobre você, guarde uma coisa no teu coração. Essa palavra é para você. A palavra é para você que está passando por isso hoje. A palavra é para você que vai passar por isso amanhã. Tá? E a Jesus, ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, não foi? Então, por favor, não pense que essa fase boa de muita alegria vai durar por muito tempo. Isso não é praga de pastor, tá? Mas não pense você, não se acomode acreditando que essa fase boa vai durar por muito tempo, tá? Logo, logo, Deus vai acabar com o seu sossego. Logo, logo, Deus vai acabar com o seu sossego. Segundo o pastor Cláudio Duarte, ele disse que foi isso que motivou a criação da mulher para Adão. Ele olhou para Adão e viu que ele estava muito sossegado. Ele falou, vou te arrumar um problema. Aí ele fez Eva. Isso é o pastor Cláudio que diz, eu não tenho nada com isso não. Tá? E Paulo fala então que ele estava ali, olha, vivendo esse momento. E muito interessante porque quando ele fala desses conflitos, prestem atenção, ele os classifica de 2 maneiras. Conflitos por fora e temores por dentro. Ele está falando de coisas que aconteciam, que vinham contra ele, dos seus adversários que se levantavam, dos açoites da prisão, da crítica, que mais que a gente pode falar? Das dores que ele enfrentava, das falsas acusações que ele sofria, e tudo isso ele chama de conflitos por fora. Numa outra versão ele diz lutas por fora. Mas ele também fala de temores por dentro. Muitas vezes as lutas que vêm de fora, o que acontecem de lá para cá, são externas, é comum elas produzirem temores por dentro. E a gente acaba carregando isso no peito, no coração. E são esses temores internos que muitas vezes derrubam a gente na cama. Deixa eu explicar o que é isso. Você, de repente, você está contente com o seu trabalho e a sua situação está caminhando. Mas chega um belo dia que você recebe a notícia, eu fui demitido, você foi desempregado, ficou desempregado.
E aí o que acontece? A notícia do desemprego traz a você preocupação. Traz a você aquela sensação, e agora, como é que eu vou fazer? E agora, bem neste momento? E agora, como é que eu vou pagar as contas? E agora, como é que eu vou sustentar a família? E a luta externa se transformou num temor interno, onde você é tomado pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietação da alma. Aí, por conta de uma ação externa, você olha e você se vê com problemas internos. Agora a gente para e pensa um pouquinho. Eu não sei qual é pior, se a notícia do que está fora ou o sentimento que nos abate por dentro. Eu estava pensando sobre isso e às vezes eu penso o seguinte, que os temores internos, eles são piores do que os conflitos externos. Pode ser? Será que é? Os temores internos, eles podem ser piores do que os conflitos externos. Por quê? Pelo prejuízo que causa, também pelo prejuízo que causa, mas não é só isso. Porque o que mais condena ou o que mais aflige as nossas vidas pelos temores internos é que dos conflitos externos nem sempre nós temos domínio. Você foi trabalhar e foi demitido. Você tinha controle sobre isso? Você estava andando com o seu carro e um homem bêbado veio e bateu, pôs a mão na cintura e falou, sinto muito, não tenho como pagar. Você tem controle sobre isso? Você tem controle sobre uma enfermidade? Normalmente não. Não é? Então, os conflitos externos, a gente não domina. Nós não temos o poder de diminuir. Às vezes nós podemos diminuir, sim. Às vezes podemos diminuir, porque alguns conflitos externos que nós enfrentamos são resultado da nossa própria conduta, das escolhas erradas que fazemos. Sim ou não? O sujeito foi mandado embora. Também? Só esse mês faltou 5 meses? Toda segunda-feira ele tem dor de cabeça e vai no médico. Não é? Aí o que você espera? Foi mandado embora. Planta, colhe. Não é mesmo? Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Fato é que a maioria dos conflitos externos que nós vivemos, nós não temos domínio. Em contrapartida, e os temores internos? Nós temos domínio? Temos domínio? Nós temos sim, irmãos. A maioria deles nós temos domínio. E por isso pesa mais. Porque muitas vezes os conflitos externos que vêm contra nós, eles são ferramentas do diabo para nos abater. E você não pode impedir que o diabo se levante contra você. Pode impedir? Alguém aqui pode impedir? Você não pode impedir que o diabo se levante contra você. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Então você tem o poder de declarar resistência a ele. Você não tem o poder de evitar que ele te ataque, mas você tem o poder para mandá-lo embora. O problema é que quando somos assolados pelos ataques malignos, se aproveitando da nossa fragilidade, a gente não o enfrenta com autoridade, e menos ainda com a própria palavra de Deus. Normalmente nós assumimos aquela condição de vítima e nos achamos no direito de ficarmos lamentando a nossa má sorte. Voltando ao exemplo do homem que recebeu a notícia do desemprego. Ainda que ele não fosse aquele que nesse mês faltou 5 segundas-feiras. Nem tem 5 segunda-feiras no mês só, né? Mas às vezes pode ser, né? Pode ser, de repente tem mês que tem sim. Mas, vamos supor que aquele funcionário exemplar, ele não tem.
Ele não tem um domínio de evitar o seu desemprego. Mas daí ele acha que, pelo fato de ter ficado desempregado, é justo que ele fique preocupado com as contas e com o sustento da família. Não parece que é justo mesmo? Aí um homem desse que está desempregado, ele passa a noite acordada, e quando a mulher vai falar com ele, diz assim: amor, você não dorme? E ele assim, com aquele coração contrito, assim, demonstrando aquela preocupação, ele fala assim: eu não consigo, amor. Eu não sei como é que nós vamos pagar o aluguel esse mês. E ela diz: ah, Deus proverá. Sabe? Mas ele continua lá acordado. Acordado. E ambos passam a acreditar que a ansiedade dele, a preocupação dele, se justifica pelo desemprego. Justifica mesmo, irmãos? Não justifica. Por quê? Porque o nosso sustento não vem do nosso trabalho, o nosso sustento vem de Deus. Quem acredita nisso, diga: eu creio. O nosso sustento não vem do trabalho, do esforço da nossa mão. A porta que se abriu, foi Deus quem abriu. A porta que foi fechada, foi Deus quem fechou a porta. Quem é que sustenta a minha casa? E é isso que eu vou declarar. É isso que eu vou declarar. Então, quando nós agimos favoráveis às circunstâncias, nós estamos agindo como uma pessoa natural, como qualquer outro agiria. Mas quando você entende que você, apesar das suas fraquezas, mas você tem um modelo e uma proposta de vida que Deus faz para você através da sua palavra, então você reage aos conflitos externos, não como eles esperam que você reaja, mas como Deus espera que você reaja. E é isso que vai fazer diferença. O apóstolo Paulo, quando ele fala que ele estava com temores por dentro, ele se apresenta como uma pessoa como você e eu, frágil, apesar de ser o grande apóstolo Paulo. Porque muitas vezes nós permitimos que temores nos aflijam por dentro e nos consumam por dentro, ao ponto de roubar totalmente a nossa saúde e nos levar para a glória. A gente acaba permitindo isso. Por quê? Por não pôr em prática os princípios da palavra de Deus. Eu me lembro, há muitos anos atrás, meu pai ainda era vivo. E ele estava me ajudando a construir a casa. E eu já sabia que meu pai não podia fazer força física, por conta do problema que ele tinha no coração. Ele já havia infartado algumas vezes. E ele não podia fazer muito esforço físico. Ele iria me ajudar na construção da nossa casa, e eu tinha que passar o dia. Eu virava o rosto para lá, eu olhava e meu pai estava carregando um cimento. Eu olhava para lá, meu pai estava carregando bloco. Eu olhava para lá e eu passava o dia brigando com meu pai. Pai, para com isso. Pai, deixa o ajudante fazer. Pai, não faz isso. Pai. Mas não tinha jeito. O velho, ele não conseguia ficar sem fazer. E num daqueles dias ele passou mal e ele foi levado para o hospital. Ele havia infartado. Ele ficou 3 dias internado por conta do infarto, e graças a Deus tinha sido leve, mas quando ele estava recebendo a alta do médico, ele estava sentado na maca, ou na cama, conversando com o médico, brincando, dando risada, meu pai era muito brincalhão, e enquanto o médico estava assinando a alta, conversando com ele, meu pai simplesmente tombou de lado, porque teve um AVC. E ali ele ficou internado 40 dias. E quando ele saiu com muitas sequelas. E depois disso ele viveu mais 3 anos e partiu para a glória. E esses 3 últimos anos de sua vida foram totalmente sequelados, e ele não conseguia falar, não conseguia se movimentar. E sempre que nós nos aproximávamos dele, ele começava a chorar. Só chorar sem poder falar. Ele apontava com a mão, eu nem lembro qual era, acho que a esquerda, a direita não funcionava. Ele com a mão esquerda, com dificuldade, ele apontava para o céu, e chorando ele dizia que queria ir para Jesus, que ele não queria viver mais. E nós ficamos vendo o choro dele, e ele erguendo as mãos por 3 anos, antes dele partir para a glória. Mas
Quando eu recebi a notícia que meu pai havia tido esse AVC, e naqueles dias, então, eu fiquei muito abatido, acumulando a culpa, por saber que isso tudo foi ocasionado pelo esforço físico que ele fez na obra lá da nossa casa. E aquilo trazia culpa para mim. E foi um dia assim, foi um momento em que eu me peguei uma noite, assim, sabe quando a gente fala que a má notícia nunca vem sozinha? E foi uma sucessão de coisas, as coisas de casa quebrando, máquina de lavar, naquela época videocassete, essas coisas assim quebrando. O fiscal que veio atrás ali da documentação da casa, e era a gente mesmo que estava fazendo aquilo lá. E depois ainda o telefone, você lembra quando saiu o telefone celular, né? Era aquele tijolo grandão, você comprava, o aparelho era a linha que era cara também, né? Eu lembro que era muito caro assim que saiu, eu tinha comprado um. E eu saí para o hospital, passamos o dia inteiro lá no hospital, cuidando das coisas do nosso pai, fazendo uma transferência do hospital ali, um dia. E quando eu voltei sem o telefone, porque eu havia perdido. Ali você perdia o telefone, você perdia o aparelho, você perdia a linha, perdia tudo, né? Tudo, era um dinheirão que era jogado fora. E foi o que aconteceu. E para ajudar, o carro fundiu o motor. E tudo isso assim, tudo isso acontecendo assim. E isso num tempo de construção. Quando você não fala em dinheiro, você fala em saco de cimento. A sua moeda perde a referência, né? É areia, cimento, cal, é isso. E aquela fase assim, muito difícil, sem dinheiro, e tudo isso acontece de uma vez. E aí, como um bom homem, zeloso e cuidadoso, lá estava eu acordado, a noite toda acordada, preocupado com meu pai, preocupado com o carro, com a falta de telefone e com o fiscal que estava me esperando e com as coisas que tinham quebrado. E estava lá eu, pensando na cama acordado. E agora? E se o fiscal quiser a documentação e eu não tiver toda a documentação para oferecer a ele, ele vai querer me multar e eu não vou ter dinheiro para pagar a multa. O que eu faço? Né? Oh, meu Deus, e agora? Eu preciso tanto do carro. Esse carro com motor fundido, o que eu faço? Sabe, como eu vou trabalhar todas as coisas sem o carro? E eu lá, pensando. E o meu pai, Deus, meu pai que está nesse estado, porque ele estava trabalhando aqui. O que eu vou fazer pelo meu pai? O que eu posso? E a noite toda com esse papo, com essa ladainha com Deus. Me achando a maior vítima de todas. Oh, ninguém tem problema maior que eu neste mundo. Achando que eu tinha todo o direito de chorar, de reclamar, de murmurar. Todo o direito do mundo. Até que, eram umas 3 horas da manhã, quando eu ouvi Deus falando claramente ao meu coração. E o que Deus disse foi o seguinte: pregar sobre fé é muito fácil, né? Mas vivê-la é bem mais difícil, não é? Foi nessa hora, em meio às minhas críticas, murmurações, que eu escutei Deus falando. Deus, ele tem um jeito muito especial de pegar no meu pé, quando eu fico com mimimi perto dele, sabe? Ele tem um jeito muito legal de puxar minha orelha. Pregar sobre fé é muito fácil, né? Mas vivê-la é mais difícil. E nessa hora eu fui tomado por uma contrição tão grande, que eu me lembro que eu coloquei os joelhos no chão, na cama, e a primeira palavra que eu disse foi: o Senhor me perdoa? Porque às vezes nós manifestamos algum comportamento achando que temos direito pelo fato de sermos vítima dos conflitos externos. Quando na verdade nós não percebemos que algumas reações aos conflitos externos, a maneira como nós reagimos às lutas que sofremos, não está mudando a nossa história. Pelo contrário, está ofendendo exatamente aquele que tem o poder de mudá-la. Exatamente, ofendendo aquele que tem o poder de mudá-la. E naquela hora, quando eu coloquei o joelho no chão, eu falei: Senhor, me perdoa? Me perdoa, Deus. É verdade mesmo, falar sobre fé é muito mais fácil.
E aqui estou eu, murmurando, reclamando, ansioso, preocupado com tudo. Eu falei assim, o senhor me ajuda? O senhor me ajuda? Oração de 5 minutos, nem isso. O senhor me ajuda a colocar então nas tuas mãos e descansar no teu cuidado? E eu lembro, olha, amanhã eu vou falar com o fiscal. E se eu não tiver os documentos, e se ele quiser embargar a obra, embarga, não tem problema nenhum. Eu morava de aluguel, vou continuar morando de aluguel. Eu paro essa obra e eu vou morar de aluguel de novo. Não tem problema nenhum. O carro, tem ônibus para todo lado. Eu faço o que for possível. Isso não é problema. E o meu pai, eu não sou médico. E a única coisa que eu posso fazer por ele hoje é orar pedindo para que o Senhor o cubra de graça e de bondade. É tudo que eu posso fazer. Então eu quero pegar todos esses meus problemas e colocar nas tuas mãos. O Senhor me ajuda a dormir? Eu quero dormir e que esse sono seja o sinal de que eu consegui colocar nas tuas mãos. E eu fui dormir. Aí eu lembro que quando eu deitei, ainda disse para ele, Senhor, com videocassete, a máquina de lavar, o senhor nem precisa se preocupar, viu? Hoje a gente se vira. Eu fui dormir. No dia seguinte, eu fui enfrentar o fiscal. Eu estava com uma dor de cabeça que eu nunca havia tido na vida. Doía muito, muito minha cabeça, e enquanto eu esperava, eu fiquei encostado no lugar, de olho fechado. Eu não conseguia abrir os olhos de tanto que doía. E eu estava lá e de repente ele pegou e me chama e eu sento na frente dele, ele pede os documentos, eu falo que não tem, ele falou que eu iria ser multado. Eu falei, o senhor fique à vontade, né? Mas o senhor vai me multar então, não é por falta dos documentos, o senhor vai me multar porque eu não tenho dinheiro. Ele se sentiu ofendido porque ele entendeu que eu estava falando, eu não tinha dinheiro para dar para ele, né? Como se falasse de suborno. Eu disse, não é disso que eu estou falando, não. Porque se a minha casa estivesse pronta sem documento, o senhor não teria me multado, não iria me multar. Mas o senhor está certo, o senhor tem direito de fazê-lo, e o senhor pode ficar à vontade para fazer. Não tem problema nenhum, não, está tudo certo. Eu falei assim, se eu tivesse dinheiro, eu teria contratado os pedreiros para eles fazerem a obra rapidinho. Como eu não tinha, eu estava fazendo, eu, meu pai, um ajudante. Tanto é que o senhor foi ontem lá na casa, o senhor viu alguém trabalhando? Não tinha ninguém, porque o meu pai passou mal e eu tive que socorrê-lo, passei o dia todo no hospital. Ele, meu Deus, o que aconteceu com seu pai? Meu pai teve um infarto. Ô louco! Ele pegou, abriu a gaveta, pegou a minha pasta, colocou na gaveta e fechou. Me perdoa, eu não sabia que você estava passando por um problema desse. Não, saúde é prioridade, vai cuidar do seu pai, esqueça que eu existo. Primeiro problema. Eu peguei um carro, naquela ocasião, o carro do Márcio. Ele soube que o carro estava parado, ele, pastor, fica com o meu carro. Eu, não, Márcio, fica, eu trabalho, eu e a Silvana trabalhamos, o carro fica parado na garagem, pega o meu carro. Eu falei, tá bom, Márcio, se é assim eu pego. Peguei o carro do Márcio, fui fazer uma visita na casa do... Cadê o Ayrton? O Ayrton estava aqui. Aí, na casa do Ayrton. Fui lá visitar o Ayrton e a Wanda, e na frente do Ayrton morava a família do Valdênio, que não está aqui hoje. E o pai do Valdênio, para quem não sabe, o pai do Valdênio era mecânico. E a hora que eu estou saindo da casa do Ayrton, a tia do Valdênio estava no portão e me viu. Pastor, como é que o senhor está? E não sei o quê. Então, parei para cumprimentá-la. Nessa que eu estou cumprimentando, é o pastor, e já começou todo mundo a sair para fora do portão. Porque tem gente que é assim. Tem gente que quando o pastor se aproxima, eles gostam, ficam contentes e até saem para receber. Tem gente que se esconde. Essa não. Eles vieram lá me receber. E a gente conversando aqui, inclusive o pai do Valdênio, a irmã pergunta, nossa, o senhor trocou de carro, parabéns, né?
Aí eu peguei e falei assim, não, não troquei não. O irmão olhou e falou assim, esse carro não é o do Márcio? Eu falei, é. E por que você está com o carro do Márcio e não com o seu? É que eu estou com um probleminha aí e tal. O que aconteceu? O que foi? Fundiu o motor. Aquele homem olhou bravo para mim e disse, e por que eu não estou sabendo disso? É orgulho? Não, é que... Porque ainda que ele me desse a mão de obra, eu não tinha dinheiro para comprar peça. É orgulho? Eu falei, não, Onde está o carro? Bem bravo comigo. Está em casa. Quem está lá? O Paulinho. Paulinho, meu filho, era pequeno. A chave está lá? Tá. Você está indo para casa agora? Eu não, eu ia para algum lugar aí. Ele falou, então avisa o Paulinho que eu estou indo buscar o carro. Eu liguei e falei, filho, o Valdir está indo, o seu Valdir está indo aí buscar o carro, você deixa ele levar, tá? Pode deixar. Ele pegou com o carro, não falou mais nada, e eu aqui pensando comigo, Jesus, ele vai me dar lista das peças. Ele vai me dar lista das peças, eu não vou ter dinheiro para comprar. Isso porque ainda não cria. Porque aquele que começou a boa obra, ela ia concluir. Passados uns dias depois, pastor, o carro está pronto, pode vir buscar. Eu, como assim está pronto? Está pronto, pode vir buscar. Mas quanto é? Quanto é o quê? Foi, mas e as peças? Eu lhe fiz umas 3, 4 ligações aí, cada um trouxe um pouco, está tudo aqui. Seu carro está pronto, pode levar embora. E naquele dia mesmo nós fomos chamados ao hospital. Meu pai conseguiu uma vaga na UTI lá do INCOR. E nós internamos o meu pai ali e ele recebeu o melhor atendimento. O médico... Nós internamos o meu pai, deixamos ele internado e voltamos para casa. Assim que chegamos em casa, o telefone tocou, nos chamando para ir para o hospital. A certeza é que meu pai havia falecido, né? Quando acontece esse processo, né? É por conta do falecimento. E nós fomos lá. Eu lembro que ainda no elevador, o meu irmão pegou e falou assim para mim, falou assim, ô Elias, nós não lembramos da roupa, né? Eu falei, que roupa? A roupa do pai. Eu falei, seria para trocar o corpo, né? Para vestir o corpo. Eu falei, não, verdade, Nequinho, verdade. Mas quando a gente chega, era o médico, que era o chefe da equipe que estava cuidando do meu pai. Quando ele foi internado, ele não estava lá. Mas quando ele chegou, porque tinha uma prima que tinha alguns contatos. E ela que ligou lá e falou assim, olha, eu estou precisando de uma vaga na UTI aí para o meu tio. Vocês arrumam para mim? E quando o médico chegou e soube que era o tio da minha prima, ele pegou e nos chamou lá, levou para mostrar, e eu lembro que ele disse assim, o seu pai está recebendo o tratamento que receberia o presidente da República. Foi a expressão que ele usou. Eu só os chamei aqui para que vocês vissem e soubessem e ficassem mais tranquilos com isso. Nós fomos esperando a má notícia e recebemos uma notícia do conforto. E meu pai viveu, pela misericórdia, mais 3 anos ainda depois disso. O videocassete. Porque Deus ele não faz completo. Ele tinha uma irmã aqui na igreja cujo marido não era membro da igreja. Tá? E a gente nem tinha tanto contato. Ele era funileiro. Ele não chega em casa com uma caixa na mão e disse, ô Cleide, você sabe se o pastor Elias tem videocassete? Ela falou assim, não, eu acho que tem, mas eu não sei por quê. Eu fiz um serviço, o cidadão chega na hora de pegar o carro, disse que não tinha dinheiro para pagar e me deu o videocassete. Para não ficar sem nada, eu peguei. Mas o que eu vou fazer com 2? Eu queria dar para o pastor Elias. Será que ele vai se sentir ofendido? Ela, não, peraí, já pergunto já. Ligou para a Lúcia, perguntou para a Lúcia falou assim, meu Deus. Porque naquela ocasião nós tínhamos as 3 crianças pequenas e nós ficamos por 7 meses cuidando de mais 2 crianças que nós queríamos adotá-las. Então, na verdade, eram 5 crianças em casa.
dentro de um espaço pequeno, porque a casa mesmo estava em construção, não é? Então, para mantê-los dentro da casa, a gente usava muito o videocassete, não é? E 100 estava ficando uma loucura para a Lúcia, aquilo lá, os 5, né? E veio bem na hora, a irmã liga: Lúcia, vocês aceitam um videocassete? Porque Deus, quando faz completo. Completo. Por isso que os temores internos, eles podem ser piores do que os externos. Porque os temores internos, eles podem retardar e muito a solução para os conflitos externos. É a conduta que nós temos diante de Deus. E quando Paulo fala que ele estava com temores internos, ele só revelava um coração amoroso. Vocês têm ouvido que ele havia escrito uma carta muito rígida para a igreja de Corinto. Nós não temos essa carta, ela não chegou até nós. Mas ele escreveu uma carta muito rígida à igreja de Corinto, puxando de fato a orelha deles. E ele então ficou com receio, porque já tinha gente de fora criticando e pondo em dúvida a autoridade do apóstolo, dizendo que ele não estava com tudo, não era tudo isso, olha o que ele enfrenta, ele arruma mais problema do que ganha gente, aqueles papos que quem quer falar mal arruma motivo. E ele pega, então, ele estava preocupado, porque no meio desse contexto, onde havia gente colocando em dúvida o apostolado dele, ele ainda vai e manda uma carta para a turma, puxando a orelha e criticando o comportamento deles. Só que depois de ter mandado a carta, fez porque era o certo, mas ele ficou com uma preocupação. E agora, se eles passarem a me rejeitar, se eles não aceitarem a carta como instrumento de amor, como uma disciplina favorável a eles, se eles se recusarem a isso e começarem a me desprezar cada vez mais. E o apóstolo Paulo, então, estava naquele momento preocupado com a maneira como os coríntios haviam recebido e aceito a carta dele. Esse era um dos temores internos que ele tinha, só movido pelo amor que ele tinha pelaquela igreja. Ele podia mandar todo mundo caça-sapo, mas não. Ele continuava amando, e o medo que ele tinha é de deixar de ser amado por aqueles irmãos. Ele estava lá. Pode pôr o verso 6 para a gente? Mas aí mostra o Deus que ele servia. Aqui, ó. Deus, porém, que consola os abatidos. Quem é Deus? O que consola os abatidos. Eu estava pensando sobre isso. Deus é tão interessante, irmãos. Tão interessante, porque ele se apresenta como é, mas para cada necessidade. Deus é Deus de toda hora. Deus é Deus de toda hora. Lembra quando Abraão subiu ao Monte Moriá e foi sacrificar o seu filho Isaque? Lembra quando ele pega o cutelo e vai decepar o seu filho, oferecendo como sacrifício? Lembra-se que ele ouve uma voz: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso, porque eu sei agora que você me teme. E quando ele olha para o arbusto, ele vê um cordeiro preso no arbusto. E ele diz: neste monte o Senhor proverá. Jeová Jirê, o Senhor proverá. No momento da necessidade, Deus se apresenta como aquele que supre. No momento da enfermidade, Deus se apresenta como aquele que cura. No momento das lutas, Deus se apresenta como Deus é a nossa bandeira, aquela que nós hasteamos na vitória. E no meio do conflito que o apóstolo estava vivendo, ele diz: o Deus que consola os abatidos. Tem alguém abatido nessa casa? O Deus dos abatidos chegou. Ele está aqui para tirar toda a aflição do teu coração. Toda a aflição do teu coração Deus vai tirar. Olha aqui, ó. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O que aconteceu aí? A sua aflição não era preocupação com a igreja de Corinto? Ele mandou a carta por Tito. E só que ele não estava mais encontrando Tito. Ele não conseguia falar com Tito. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha Facebook. Ele não conseguia falar com Tito.
E a demora de Tito estava cada vez mais apertando no coração, porque ele não sabia como estava lá. Aí, com a chegada de Tito, o Tito trouxe a notícia. Que notícia é essa? Que o pessoal te ama muito. Eles entenderam o que você escreveu e eles se arrependeram da conduta deles e eles estão prontos para começarem uma nova vida. Eu vim aqui em nome deles dizer que você é muito amado naquela igreja. E o coração deles explodiu de alegria. Mas preste atenção. Quem mandou Tito dar notícias para Paulo e saber como Paulo estava? Não foi a igreja? Foi a igreja de Corinto. A igreja que se reuniu, pegou e falou assim: olha, então diante de tudo isso, faz o seguinte, Tito, você não vai lá conversar com o seu amigo? Pergunta como é que ele está, toma notícias dele, vê como ele está, e pode dizer para eles que ele é muito amado, que aqui é a casa dele, que nós somos filhos da fé dele, que esse aqui ele manda, né? Foi a igreja de Corinto que mandou Tito para lá. Mas quem? Ele atribui o favor a quem? A Deus que consola os abatidos. Irmãos, nós precisamos aprender algumas coisas com tudo isso. O apóstolo Paulo estava num projeto nobre. Ele era um pregador do Evangelho. Ele dedicou a vida dele para servir a Deus e propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se alguém podia contar com a proteção de Deus, esse alguém era ele, um verdadeiro embaixador do reino dos céus. Mas esse mesmo homem, apesar de todas as lutas, apesar de toda a nobreza do seu chamado, de atender, da renúncia, do altruísmo, de tudo, era alguém que enfrentou lutas por fora e temores por dentro. Isso serve também de consolo para você e para mim, porque se Paulo enfrentou lutas, se Paulo enfrentou temores externos e internos, por que você e eu não enfrentaríamos? Por que você e eu iríamos passar por momentos sem dificuldade alguma? Por que acreditar que a nossa vida neste mundo aqui seria isenta de qualquer tristeza, de qualquer dor? Ao ponto de quando ela vem sobre nós, a gente se revolta? Nós não aceitamos as dores que vivemos? Por quê? Nós precisamos aprender que se Paulo enfrentou as suas lutas, nós também enfrentaremos as nossas. Nós precisamos aprender também que as lutas elas vêm sobre nós e de várias maneiras, de muitas formas. Lutas por fora, temores por dentro. Esses temores que nós carregamos conosco, não são temores para serem mimados. O desemprego nós criticamos, mas a ansiedade não. A ameaça do desemprego nós criticamos, mas o medo de ficar desempregado não. Nós costumamos alisar, acariciar alguns pecados dentro de nós, nos chamando e nos colocando na posição de vítimas, sem nos darmos conta de que as nossas atitudes ofendem aquele que cuida de nós. Nós precisamos aprender que de muitas lutas externas nós não temos o controle, mas dos temores internos nós temos. Se confiarmos em Deus, se acreditarmos no poder da sua palavra, se acreditarmos no cuidado, se acreditarmos que a nossa vida verdadeiramente está nas mãos dele, que ele tem o melhor preparado para nós, se nós acreditarmos naquilo que nós dizemos crer, os temores internos eles fugirão. Nós devemos aprender com Paulo a atribuir sempre graças a Deus por tudo que acontece. Nós temos a tendência para valorizar um momento de luta, a gente sempre tem aquela tendência de valorizar muito mais o diabo do que a Deus. A gente passa pelas lutas, a gente põe a mão na cintura e diz: olha o que o diabo está fazendo com a minha vida, olha o que o diabo fez com a minha casa, olha o que o diabo fez com o meu emprego, olha o que o diabo fez com o meu carro. Ei! Onde é que estava Deus quando o diabo estava tentando te destruir? Ele estava dormindo? Ele estava distraído?
Ele deixou de te amar por um instante. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que a minha mãe está, eu nunca me esquecerei de você, disse o Senhor. O nosso Deus é aquele que não dorme, o guarda de Israel não cochila. Ele está o tempo todo olhando para você e cuidando da sua situação. Preste atenção, o diabo ele não é ninguém. Não falo isso para subestimá-lo, não falo isso por relaxar na sua vida, mas o diabo não é ninguém. Ele não passa de um secretário de Deus que vem para cuidar, para cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Entenda isso. Se Deus permitiu que o diabo estivesse atacando ou esteja atacando a sua vida, é porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você mude, Deus quer que você melhore, Deus quer que você o conheça ainda mais. E foi só por isso. Ei, não é o patrão que vai abrir uma porta de emprego para você? Não é o seu cunhado que vai levar o currículo e aquela porta vai se abrir? Não é aquele médico que vai trazer cura? Não é aquele advogado que vai resolver este problema? Sabe quem é? O Deus que consola os abatidos. É esse que vai trazer Tito atrás de você. Você está passando por alguma luta? Você está passando por algum problema? Lutas por fora, temores por dentro, eu não sei o que é que está batendo no seu coração. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O seu Tito está chegando, porque Deus está trazendo ele para você. O seu Tito está a caminho. O seu Tito está a caminho. O seu Tito está chegando, ele está muito mais perto do que você imagina. Porque Deus está mandando socorro, Deus está trazendo livramento, Deus está trazendo cura, Deus está trazendo paz, Deus está cuidando de você e tem o melhor preparado para a tua vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé.